Eu sou a professora Jaqueline, essa é a aula de número 119 do 9º ano. Hoje nós vamos fazer a análise de um cartaz de campanha. Mas vamos iniciar a nossa conversa? Os objetivos da aula de hoje são verificar as características do gênero cartaz de campanha, analisar o slogan da campanha, verificar a importância do slogan para uma campanha, relacionar a parte verbal e não verbal do cartaz e a sua importância para a significação do texto. Eu coloquei aqui para nós uma imagenzinha e nós temos ali o nosso planeta Terra, várias mãos, vocês observem que são várias mãos de várias cores, que representam ali todas as pessoas diferentes e elas estão segurando esse mundo. O que isso significa, será? Isso significa, pessoal, que para que o nosso mundo mude, ou para que alguma coisa no nosso mundo mude, todos nós devemos trabalhar juntos. Então ali está escrito, o mundo só muda se você mudar. Então não adianta a gente cobrar que as pessoas mudem o mundo e dizer que fulano e ciclano não fazem nada para mudar o mundo se você não está fazendo a sua parte. E será que você está fazendo a sua parte? Professora, mas eu sou ainda uma criança, um adolescente, o que eu posso fazer para mudar o mundo? Você pode começar aí na sua casa, você pode separar o seu lixo, você pode consumir menos, você pode cuidar dos seus animais e das suas plantas. Então comece tendo esse cuidado com você e com a sua casa, para antes de você falar que as pessoas devem mudar, mude a você mesmo. Essa é uma dica e um conselho de mim direto para vocês, tá? Então vamos ver aqui a nossa aula. Esse aqui é o cartaz que a gente viu na aula passada, você se lembra? Então nós tínhamos aqui um cartaz de campanha, observe bem esse cartaz. Nós temos aqui o cartaz de campanha, nesse cartaz eu tenho uma logotipo de uma ONG, que é um pé de quê, que está aqui no canto de cima, no canto esquerdo. Lá no canto direito eu tenho um sinalzinho que está escrito Dá Pé. Depois eu tenho a sua geração pode mudar o mundo, ok? Vamos refletir um pouquinho. Como nós vimos na aula anterior, em um texto, principalmente um cartaz de campanha, todos os elementos têm uma significação. Vocês lembram que na aula passada a gente viu a significação da parte não verbal, que era as cores, as imagens, etc. Agora a gente vai ver a significação do texto em si, do texto escrito, da parte verbal, ok? Eles não estão ali sem nenhum objetivo. Nada do que está no cartaz está ali por acaso. Ah, porque eu achei bonito colocar isso daqui aqui. Tanto que, quando você for produzir um cartaz, tudo que você colocar tem que ter um significado. Ah, eu fiz esse desenho aqui, mas o que esse desenho tem a ver com a mensagem que você quer passar? Nada, não tem nada. Eu já fiz em sala de aula, às vezes pedi para os alunos fazerem um cartaz para alguma coisa, ele desenhou um carrinho no canto. Aí eu perguntei, mas o que esse carro significa? Não, nada, eu só gosto desse carrinho aqui. Será que aquele carrinho desenhado ali naquele cartaz deveria estar ali? Então, num cartaz, para que seja chamado a atenção do leitor, tudo que tiver ali tem que trabalhar em função da significação do texto. Lembrando sempre disso, tá? Vamos lembrar, então, um cartaz é um texto que é produzido para ser fixado em espaços públicos. O objetivo do cartaz é trazer uma informação de maneira a chamar a atenção para vender um produto ou até mesmo incentivar um comportamento. Exercício número 1. Releia o slogan. Sua geração pode mudar o mundo. Nesse caso, a quem se dirige o cartaz? Qual é o público-alvo? E justifique. Nesse caso, o público-alvo é para quem você acha que ele está falando, sua geração pode mudar o mundo. Você vai ter um tempinho para refletir sobre isso e eu já volto com vocês.
E aí, o que você respondeu? Você pensou sobre isso? Nesse caso, essa resposta, ela não estava explícita no texto. Então, não está dito ali, olha, nós estamos mandando essa mensagem para o público tal. Mas nós podemos fazer algumas associações, porque essa mensagem está implícita. Nesse caso, a palavra sua geração, ela se relaciona com o público jovem. Então, ele pode ser melhor observado através das palavras sua geração, bem como a presença da imagem da planta jovem que está crescendo. Então, dá para a gente ver que ele está se relacionando ali com o público jovem, ok? Vamos ver aqui, então, as características do gênero cartaz de campanha. Esses cartazes têm como característica, geralmente, uma frase de fácil memorização. Essa frase vai resumir as características do produto, serviço ou até mesmo de uma pessoa. É usado em contexto político, religioso, comercial, como uma expressão repetitiva de uma ideia ou de um propósito. O slogan é aquela frase-chave ou expressão que resume, sintetiza o posicionamento da marca ou da empresa. É o logotipo verbal, devendo constar em todas as ações de comunicação. E muitas vezes é apresentado juntamente como logotipo, que é a identidade visual da empresa ou organização. Então, o logotipo é aquela imagenzinha que lembra daquela empresa. Lembre-se agora das propagandas, do formato da letra de uma propaganda que você viu. Então, todas essas propagandas, elas vão ter um logotipo, ou seja, uma imagenzinha que lembra aquela empresa. O slogan é aquela frase que vem junto, sabe? Há um tempo, tinha uma propaganda, acho que tem ainda propaganda, de uma empresa muito famosa que vende lanches, que é amo muito tudo isso. Você já sabe que empresa que é, né? Mas eu não vou falar. O slogan é isso aí. Então, vai ter lá a marca, o logotipo da empresa e embaixo está escrito amo muito tudo isso. Isso é o slogan. Slogan é, então, essa frase de efeito que acompanha a propaganda da empresa. Hoje você tem uma tarefa. Você vai ouvir as propagandas que você assistir na TV ou uma propaganda que você vê aí na internet, etc. E você vai reparar. Você vai reparar no logotipo e qual é o slogan que vem junto com essa propaganda, ok? Uma campanha, então, ela vai ter um slogan, vai ter uma frase de impacto ali junto com a propaganda, tá? O seu significado varia de autor para autor. Entretanto, pode-se dizer que é uma frase ou um grupo de frases de natureza breve. Isso quer dizer que é uma frasezinha curta, de impacto, para as pessoas lembrarem, ok? É uma espécie de fórmula polêmica endereçada ao público e a sua força reside tanto em sua forma quanto em seu sentido. Através dessa brevidade, ou seja, por ele ser curtinho, o slogan chama a atenção não sobre si mesmo, mas sobre o que diz ou dá a entender, conseguindo o seu objetivo, persuadir o sujeito à compra do produto ou à mudança de comportamento. Neste caso, do cartaz de campanha, nós já sabemos que ele não está vendendo um produto. Então, ele está tentando persuadir o leitor a uma mudança de comportamento. Nesse caso, inclusive, ele escreve ali, sua geração pode mudar o mundo, né? Ele quer criar em você uma vontade de mudar o mundo. Costuma-se atribuir ao slogan algumas funções básicas, como fazer aderir, prender a atenção e resumir. A função primordial é sempre fazer vender um produto. Neste caso, desse cartaz de campanha, professor, ele não está vendendo um produto, mas ele está vendendo uma ideia. Mesmo que você não compre com dinheiro, você compra com você entrando ali naquela ideia ou não, tá? Você aceitando aquela ideia ou não, ok? Não comportando apenas uma indicação ou um conselho, mas certa pressão. As palavras não desempenham só a função de informar ou prescrever, mas sobretudo de convencer e mandar fazer. Quero que você pense um pouquinho na plaquinha do banheiro. Já viu na sua escola, ou na sua igreja, ou no banco que você foi, que tem aquela plaquinha. Alguns está escrito lá, WC, que significa água encanada em inglês. Não sei por que no Brasil é colocado WC, mas tudo bem. Ou está escrito banheiro, ou tem lá uma imagenzinha de uma pessoa
é uma mulher ou um homem indicando que é o banheiro feminino ou masculino. Aquele tipo de cartaz lá, ele serve para informar. Ele está dando nome àquele espaço. Ele está dizendo assim, olha, aqui é o banheiro. Ele está sinalizando. Neste caso, no cartaz de campanha, não é apenas uma sinalização, não é apenas uma informação, é um convencimento, é chamando você para alterar a atitude. O banheiro não chama você para nada, venha no banheiro, aqui no banheiro tem coisas muito legais, será que tem isso? Não, gente, não tem. Lá no banheiro tem apenas um cartaz informando. Esse cartaz de campanha, ele não quer só informar, ele quer te trazer, ele quer puxar a sua atenção e te convencer para alguma coisa, ok? Essa é a diferença. Seja qual for a sua função aparente, a real não está no seu sentido, mas no impacto. Não está no que ele quer dizer, mas no que ele quer fazer ou mandar fazer. Lá no caso do verdinho, teve lá, do cartaz que nós vimos, ele é verde, tem as árvores, tem o negócio do mudar o mundo. O que ele quer nos incentivar a fazer? Nesse caso, a gente vai ver depois que ele quer nos incentivar a plantar árvores. Mas você já pôde pensar ali que ele quer nos incentivar a cuidar da natureza, a proteger a natureza. Eu sei que você já havia pensado nisso. Vamos ter mais um quiz aqui então. Dentre as alternativas, qual não corresponde à função ou características de um slogan? Você pensou para que serve o slogan? Letra A, tem por finalidade prender a atenção do leitor. Letra B, são breves e conseguem persuadir o sujeito. Letra C, frase, ideia ou expressão que sintetiza o posicionamento da marca ou da empresa. Letra D, apresentar uma prévia da informação que virá a seguir. Então, qual delas não é uma característica do slogan? Eu vou esperar você pensar um pouquinho e já volto com vocês. O que você respondeu? Vamos ver a resposta correta? Nesse caso, não é função do slogan apresentar uma prévia da informação que virá em seguida, porque não tem informação a seguir. Às vezes pode até ter um textinho ali, mas não é função dele dar essa prévia. A função dele é fazer uma frase de impacto para chamar, para motivar, para trazer o leitor para o lado da campanha, entenderam? Então a letra A, finalidade, prender a atenção, sim. Breves e consegue persuadir, com certeza. Tem uma frase ou ideia que sintetiza o posicionamento. Ele não antecipa o posicionamento, ele sintetiza. Sintetizar é resumir, ok? Então, a correta, letra D, que era a incorreta no caso, né? Vamos rever o cartaz aqui, então. Reveja aí, pense um pouquinho. Nós temos, de novo, sua geração pode mudar o mundo. Tem o da pé lá em cima, tem um pé de quê. De acordo com o que estudamos até aqui, qual é a função do slogan desse cartaz? Por que está escrito ali, sua geração pode mudar o mundo? Vamos escolher uma das alternativas. Letra A, estimular uma mudança de comportamento, divertir o leitor, informar o leitor, entreter o leitor. Qual delas você acha que é a correta? A gente volta daqui a pouquinho.
Vamos ver a resposta, então? Observem aqui. O objetivo deste cartaz, nesse caso, é estimular a mudança de comportamento. Nós já havíamos visto isso antes, que cada cartaz tem um objetivo. Neste caso, não é vender produto, não é divertir, não é somente informar, que poderia, por exemplo, o cartaz do banheiro, ele tem o objetivo de informar. Nesse caso, não é informar, é convencer, é modificar um comportamento, ok? Você precisa estar atento a isso, porque os cartazes, principalmente agora na campanha eleitoral, você vai ver vários cartazes por aí. Uma coisa que você vai ver muito nas ruas é: eu sou amigo do fulano. Você sabia por quê? Vocês sabem me dizer por quê que tá lá os cartazes nos carros, eu sou amigo do fulano? É porque, pessoal, fora da época de campanha política, o candidato não pode fazer a campanha. Então, ele, em vez de ele dizer vote em fulano de tal, ele convence as pessoas a colar o adesivo dizendo que são amigos dele. Então, ele não está fazendo campanha, mas está. Então, eu quero que você fique esperto, hein? Não passa por um leitor ingênuo quando você ver um cartaz, que é um cartaz de político, por exemplo, e tem lá uma outra informação, agora você já sabe ler. Você já sabe que tudo que tem ali naquele cartaz tem uma significação e você vai ficar esperto. Às vezes tem cartazes de empresas que parecem um cartaz para salvar o meio ambiente, por exemplo. E aí você vai ver lá no final para vender um produto. Tem um produtinho lá sendo vendido. Tem alguns cartazes de uma marca famosa de amaciantes e de materiais de limpeza, que os cartazes deles são maravilhosos, parecem cartazes de salvar o mundo. Parecem cartazes com esse aqui que a gente estava vendo, de campanhas para salvar o mundo. Mas no final, o objetivo deles, escondidinho lá no cantinho, era vender o produto. Então presta atenção nisso, você tem que ser um leitor ávido. Ou seja, o que é ser ávido? É ser esperto. Você sabe que tudo que está lá não está à toa. Você precisa saber. Por quê? Você não pode ser enganado. Você achar que uma propaganda ou um cartaz está ali tentando fazer um movimento social, sendo que ele está ali para vender um produto. Então, pensa nisso, tá? Vamos ver a próxima aqui. Sua geração pode mudar o mundo. O que significa mudar o mundo neste contexto? Você vai ter um tempinho para responder e nós já retornamos.
Vamos ver a resposta, então? Nesse contexto deste cartaz, mudar o mundo significa cada um fazer a sua parte para salvar a natureza. Isso não está escrito, mas nós podemos entender isso porque ali nós temos a cor verde de natureza, nós temos o logotipo do pé de quê, que a gente pode imaginar que seja uma ONG que cuide da natureza. Nós temos lá mudar o mundo e tem uma plantinha. Então a gente pode imaginar através desses elementos que o mudar o mundo seria cuidar do meio ambiente, ok? Isso está escrito no texto? Não está escrito. Nós analisamos isso por meio daquilo que estava escrito daquilo que está dito no contexto, ok? Vamos refletir. Nós vamos reler agora um trecho da música do Gabriel Pensador, uma música antiga, não sei se vocês conhecem. O nome da música é Até Quando? Eu não vou cantar, pessoal, vocês procurem aí. Aí lá pelas tantas, no meio da música, ele diz assim: muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda para frente. Mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. O que ele está querendo dizer com esse trechinho dessa música? Que para alguma coisa ser alterada, não adianta você querer mudar o outro. Porque o outro, você não tem poder sobre o outro. O meu vizinho não fez tal coisa. E você fez? Então, para que o mundo seja mudado, cada um de nós, cidadão desse mundo, precisa fazer a sua parte. Cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue alterar alguma coisa no mundo. E de que mudança que ele estava falando ali no nosso texto? Era sobre cuidar do meio ambiente, né? Então, para que a gente possa mudar o mundo e cuidar do meio ambiente, cada um tem que fazer a sua parte, ok? O exercício número 3 é o seguinte: por meio da leitura do cartaz e da música, o que é preciso fazer para mudar o mundo? Essa resposta, ela não que ela seja pessoal, ela é interpretativa, mas eu quero que você escreva ali aquilo que você viu no cartaz e que você viu na música. O que a gente tem que fazer para mudar o mundo? Pensa um pouquinho nisso, escreve lá no teu caderno e a gente já retorna.
O que você respondeu? Aqui, tanto o cartaz quanto a música indicam que a mudança do mundo requer atitudes de cada um. Então, não adianta você cobrar do outro se você não está fazendo. Ou seja, para que exista alguma mudança, cada pessoa precisa fazer a sua parte. E aí, você está fazendo a sua parte? O que será que você pode fazer? Você pode pesquisar sobre isso e o que é que você pode fazer aí na sua idade, na sua casa, o que você pode fazer para melhorar o mundo, ok? Vamos rever então. Observe essa outra imagem. A sua geração pode mudar o mundo. Vocês perceberam que as letras estão diferentes, pessoal? Nós temos um quiz aqui então para vocês. Por que houve alteração na letra desse slogan? Acho que não foi por nada, não. Vamos pensar sobre isso. Para chamar a atenção do leitor, foi alterada sem motivo algum? Para dar mais visibilidade à campanha ou para favorecer a visualização? Com que objetivo teve aquela alteração da letra ali, pessoal? O que vocês acham? Eu volto daqui a pouquinho.
Vamos verificar a resposta? Olhem lá. Por que houve alteração nesse slogan? Aquela ali, sem motivo algum, a letra B, você é esperto e eu sei que você já sabe que tudo que está no cartaz tem significação, tá? Eu sei que você é esperto. Então, a letra B já está fora. Para dar mais visibilidade à campanha, favorecer a visualização. Se fosse para favorecer a visualização, teria sido o cartaz todo. Por que tem uma alteração de um para o outro ali? Então, a que mais se encaixa nessa perspectiva que a gente está vendo é a letra A para chamar a atenção do leitor. Então, eu não sei muito bem sobre isso, mas tem estudos sobre letra que dizem que uma letra chama atenção para tal coisa, outro tipo de letra chama atenção para outra questão. Então, nesse caso, eu teria que estudar mais um pouquinho, mas eu sei que a diferenciação entre aquelas letras ali é para criar uma significação, é para chamar mais a atenção do leitor, ok? Vamos fixar, então, o que a gente viu no dia de hoje. O slogan de uma campanha é uma parte muito importante, pois essa frase é a que irá causar impacto ao leitor, levando-o a uma reflexão e até mesmo a uma mudança de comportamento. O slogan, pessoal, é a parte mais importante da campanha, porque é ela que vai dar título àquela campanha, ela que vai mostrar a cara da campanha. Então, se você está pretendendo realizar uma campanha, vamos pensar assim, que você quer fazer uma campanha de cuidados com o meio ambiente no seu bairro, uma campanha de cuidados com a transmissão do Covid-19. Você precisa pensar numa frase de efeito. Eu sei que vocês já devem ter feito essa atividade na escola, mas se você tiver toda vez que você pensar em fazer qualquer tipo de campanha, ou seja, divulgar alguma coisa para o maior número de pessoas possíveis, pense numa frase de efeito. Uma frase que vai bater lá naquela pessoa e ela vai ficar pensando sobre isso. Né? Então, mais do que a significação, aquela frase tem que chamar atenção. Ela tem que motivar, tem que cativar o teu leitor, tem que chamar ele para você. Ok? Resumindo, na aula de hoje, nós vimos as características do gênero cartaz de campanha, bem como a importância do slogan para o impacto de uma campanha. Analisamos informações explícitas e implícitas. Então, as explícitas são aquelas que dá para ver, está escrito ali. As implícitas são aquelas que estão escondidinhas. Então, nós tivemos aí um texto que só tinha um pedacinho escrito. E olha quanta coisa nós analisamos a partir desse texto. Então, a maioria das significações nesse texto, desse cartaz, elas estão implícitas, ou seja, elas estão por trás. Mas nós facilmente conseguimos recuperar isso, tá? Então, essas informações implícitas, você não precisa ser um grande leitor para compreender. O leitor do 9º ano já é muito capaz de compreender várias informações implícitas. Tanto que aqui nós temos nas últimas aulas falado sobre vários textos em que nós tínhamos informações que estavam por trás do texto, que estavam escondidos, mas informações que foram facilmente recuperadas, ok? Então, nós também vimos a relação entre a parte verbal e não verbal em um texto. Nesse caso, nós observamos ali que num cartaz, tudo que está escrito tem uma significação. Tanto a parte da cor, a letra, o tamanho da letra, o jeito que aquilo está colocado ali no cartaz, quanto também a imagem que foi colocada, as cores que estão no cartaz, o slogan, que é uma frase para chamar a atenção, não é uma frase informativa, ele é uma frase que vai motivar e cativar o leitor, ok? Eu peço a vocês, pessoal, que toda vez que forem ler um cartaz a partir de hoje, prestem atenção naquilo que está escrito por trás, naquilo que está implícito naquele cartaz, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu agradeço pela audiência de vocês. Vou passar um recadinho agora. O registro da frequência no Classroom agora é feito por meio do clique lá no link do número 1. Então, eu vou pedir para vocês para que você consiga colocar a tua presença lá no @escola, a sua presença
lá no nosso site, você vai precisar clicar no link do número 1, que é a atividade obrigatória. Realizar essa atividade e enviar. Depois de fazer isso, a tua presença ela vai ser computada. Muito obrigado, até a próxima aula e a gente se vê!